Dando uma olhada na tua história e o que você construiu até hoje, que eu entendo que o teu propósito hoje é transformar a vida de muitos jovens que, enfim, hoje são grandes profissionais e aqueles que vão ser um dia, né? Mas eu queria entender da tua história, como que você começou e como que você teve o primeiro insight para construir o que você construiu hoje. Putz, cara, aí tem história, hein, meu? Vou tentar passar uma versão resumida aqui para dar tempo da gente conversar bastante. Mas eu brinco que eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Eu vim de uma família muito simples, né? Escola pública. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi carpindo o quintal, ganhando 10, 20, 30 reais ali por uma tarde de capinada. Com 14 anos eu conquistei meu primeiro trabalho legalzinho numa oficina mecânica. Sei que tem uma galera engenheira aí, né? Lixando peça e ganhando 300 reais por mês. Eu venho de uma família realmente muito simples, a gente precisava ali se virar para sobreviver. Mas por algum motivo eu sempre fui muito sonhador e muito estudioso. Então mesmo numa escola pública que não tinha alguns professores, nunca tive aula de história no ensino médio, por exemplo, né? Eu sempre quis aprender, sempre quis me desenvolver e... Pô, um dia, cara, não sei o que aconteceu, eu sou muito abençoado, eu acho. Tava voltando para casa com os meus pais e uma vizinha minha tinha jogado um monte de livro fora. Eu falei, nossa mãe, não tem livro em casa, né? Vamos levar? Cara, que doideira, 14 anos, cara. Um monte, assim, eu acho que eu tinha uns 300 livros, né? Fui lá com a minha mochilinha, fiz umas 15 viagens, levei todos os livros para casa. E quando chegou nos meus 15, 16 anos, esses foram os livros que eu utilizei para estudar para o vestibular. Os livros que eu tinha pegado no lixo que uma vizinha tinha jogado fora. E como eu não tinha esse suporte da escola, tive que ir total do meu jeitão ali, tentando aprender como estudava, como que era vestibular, e deu bom. Com 17, 18 anos passei no vestibular no Brasil, comecei a fazer engenharia no Brasil, né? Eu não me identifiquei muito com o curso, fiquei 2, 3 anos aqui, porque eu achava que ia haver inteligência artificial na faculdade de engenharia mecatrônica. Achei que a gente ia projetar robô, achei que a gente ia ver uns negócios muito doidos. E aí tava ali muita teoria. Fazendo cálculo. Putz, eu entendo que faz parte. Hoje eu entendo a importância da base. Matheus, qual que era a faculdade? Que você... Não vou falar qual que era a faculdade, não, mas era uma faculdade simplesinha do interior e tal. Não foi bacana pra mim, né? E aí eu falei, pô, acho que eu preciso ir pra fora. Eu não tava conseguindo estagiar na minha área, não tava conseguindo trabalho, ainda tava naquela pegada, pô, tava com 20 e poucos anos de idade, queria ajudar minha família e tal, e não tava conseguindo avançar na vida. Foi aí que eu falei, pô, eu vou pra fora, vou tentar alguma coisa fora do Brasil. E aí eu descobri algumas bolsas de estudos, comecei ali, sempre fui um cara meio ligeiro, assim, de pesquisar as coisas, achei uma bolsa de estudos, tinha 3 meses pra aplicar pra ela, porque ia vencer o deadline. Eu descobri 3 meses antes de fechar, eu falei, vou tentar. E sabe, tem um negócio muito doido, cara. Eu acho que pela minha simplicidade, eu nunca tive alguém que falou assim pra mim, Matheus, isso é impossível, isso não dá. E aí 3 meses, eu de escola pública, 3 anos de ensino médio só vendo o verbo to be, falei, pô, 3 meses é suficiente pra pegar fluência no inglês e passar numa prova e conseguir tudo, né? A minha mente, cara, eu não sei o que aconteceu comigo naquela época. Falei, vou tentar. Fiquei 3 meses estudando, deu bom. Passei em todas as provas, consegui todos os documentos, passei e conquistei uma bolsa de 100% para ir para os Estados Unidos. Fantástico. Né? Uau. E você não falava nada antes de inglês? Não, zero. Não sabia nem o verbo to be, né? Porque as aulas... galera de escola pública tá ligado no que eu tô falando. Vocês sabem como que é, né? Fui para fora, não podia escolher a universidade nessa época por causa da bolsa, fui para Purdue University. Não conhecia. Primeira universidade que formou... A universidade que formou o primeiro homem a pisar na Lua, o Neil Armstrong. Eu falei, caraca, finalmente tô dando certo na vida. Conquistei meu primeiro mentor lá, o Napa, professor de nanotecnologia, cara. Que eu queria aprender coisas que eu não aprendia no Brasil, né? Já fui pegar uma aula mó doideira. E ele me ensinou como aplicar para vagas de estágio, de pesquisa e o que a gente chama de summer jobs, estágios de meio de ano, né, de verão nos Estados Unidos. Ele me ensinou, cara, em 6 meses, me preparei e tal, apliquei, passei em 135 summer jobs, estágios e pesquisas em Amazon, Facebook, uma agência espacial da Austrália, uma pesquisa relacionada à NASA, MIT, Harvard, Stanford, Princeton. E aí eu fui fazer meu estágio no MIT, era 2014, acho que foi um dos primeiros anos que o MIT ficou como o primeiro no ranking mundial de melhor universidade. E depois, aí, pô, tem um monte de coisa que rolou depois disso. Aí MIT, depois conquistei uma bolsa, a galera me ofereceu uma bolsa super maneira na MIT para fazer um mestrado. Depois que eu vi o MIT, falei, cara, isso é uma universidade de ponta. Eu falei, cara, quero voltar pro Brasil. E aí eu não aceitei a proposta para voltar pro país, pro nosso país, para tentar mudar a educação. Aí com 24, 25 anos, fiquei 2 anos trabalhando com trabalhos sociais,
quebrei total, porque eu achava que eu já tava mexendo fodão, né? Inglês 3 meses, passei na faculdade, sou super-homem. Aí eu vi que não tem como mudar a educação do Brasil sozinho, né? Fali total, voltei pra casa dos meus pais, tava ali, né? Aí eu falei, eu contatei alguns amigos da época, falei, cara, vocês não tem uma vaga aí? E aí eu fui pra Harvard, e aí voltei pra lá, comecei como engenheiro de Harvard, depois pesquisador, fiquei lá por 2 anos. E aí eu descobri que eu tinha um impacto muito grande na vida da galerinha, porque eu comecei a ser um monte de jornal no Brasil. Brasileiro foi para MIT, brasileiro agora em Harvard. Eu comecei a ter minhas redes sociais, começou a chegar um monte de gente. Falei, pô, vamos ajudar essa galera aí também. Né? E aí eu falei, e não só ajudar, eu quero provar que qualquer brasileiro pode passar. E aí eu comecei a aplicar para as faculdades. Qual que é a melhor faculdade? Quais são as melhores dos Estados Unidos? MIT já fui, Harvard estou aqui como pesquisador. Vou aplicar para Stanford. Passei num curso em Stanford. Qual que é a melhor? Vamos para outro continente agora. Qual que é a melhor da Europa? Oxford. Apliquei, passei num curso em Oxford de inteligência artificial. Qual que é a melhor da França? Passei no mestrado na França. Qual que é a melhor da China? Passei. Qual que é a melhor da Austrália? Eu comecei a passar nas universidades, coloquei tudo isso numa metodologia, juntei um monte de gente que já tinha passado fora, principalmente essa galerinha mais esforçada, que não é ricaço, né? E aí a gente começou a ensinar o pessoal brasileiro aí pra fora. Na verdade, você passou dessas experiências justamente para validar a ideia que você já tinha de trazer um negócio e ajudar as pessoas. Ou como criar uma fórmula, né, para passar. Eu queria entender qual que era a metodologia, né? Porque eu venho de engenharia, minha mente é lógica, né? Então tem que ter um padrão. E foi o que a gente conseguiu, né? Legal. Tanto que hoje a minha metodologia se chama M60, os melhores 60 intercâmbios do mundo, porque a gente conseguiu criar 60 caminhos que qualquer jovem de qualquer idade, qualquer área consegue passar em pelo menos um desses caminhos numa oportunidade fora. Legal, cara. Quando a gente fala de Harvard, por exemplo, a galera pensa em MBA, mestrado, doutorado, faculdade. Mas Harvard, você pode ser pesquisador em Harvard. Você pode passar lá 3 meses num summer job em Harvard. Você pode fazer um curso de extensão em Harvard com seus colegas do corporativo. E aí vai, né?